Alô, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Dona Elementarium e sejam super bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vídeo esse que eu tô bastante animada para trazer. É um assunto que eu gosto muito e nós vamos falar hoje de magia branca versus magia negra. A gente vai estar explicando, a gente, no caso eu e, sei lá, os espíritos que estão aqui comigo, né? A gente vai estar explicando um pouco mais sobre esse assunto para vocês. E antes de tudo, eu queria deixar claro que eu já fiz um vídeo sobre isso, alguns vídeos sobre isso. Eu postei no Instagram e no TikTok, mas lá, por questão de retenção de público, tamanho de vídeo, teve que ser algo muito curto, né? E eventualmente muita coisa ficou de fora do vídeo, coisas essas importantes que não poderiam estar de fora, né? Então, antes de mais nada, queria pedir desculpa se eu for um pouco repetitiva, mas é porque eu preciso dar um contexto inicial pra galera que tá, talvez, pulando de paraquedas aqui nesse assunto, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Magia branca versus magia negra e todo o conceito por trás, tá bom? Então vamos lá, assim como eu falei naqueles vídeos lá nas outras plataformas, uma coisa que a gente vê muito hoje no dia a dia, né, e também assim nas redes sociais, é essa questão do tipo, ai, fizeram uma magia negra pra mim, isso é trabalho de magia negra, né, que é um trabalho teoricamente ruim, ou então o inverso, né, isso daqui é um trabalho de magia branca porque foi algo bom, foi algo interessante. Antes de mais nada, meus amores, eu tô tocando aqui na tela porque eu tenho um aplicativo que eu tô vendo os tópicos que eu tenho que falar, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que sim, essa parte inicial da bruxaria, quando a gente começa, né, nosso primeiro contato, ele é muito gostoso, porque é vela, é cristal, são deuses, elementais da natureza, e é um mundo, assim, muito encantado, quase como de uma série, assim, sabe? Sabe aquela série da bruxa que começa? Então, é um pouco sobre isso. Mas a gente não pode esquecer, meus amores, que a bruxaria é sim sobre política, é um ato político e é um ato de resistência. E justamente pelo fator histórico, né? Enfim, eu vou tentar não me estender muito nesse ponto aqui nesse vídeo, posso fazer um vídeo é, depois sobre esse assunto, mas enfim, a bruxaria é um ato histórico. Então eu vou sim levantar a bandeira da questão do que está por trás dessa denominação magia negra, tá? E é uma questão muito histórica que infelizmente está correlacionada com o racismo. Não tem como dizer que não. E a gente vê outros exemplos disso na língua portuguesa, né? Então, por exemplo, a ovelha negra da família. Por que que algo que teoricamente é ruim, faz mal, é maléfico, tem que ser conectado com a palavra negro? Isso é uma coisa assim pra gente pensar dentro da bruxaria. E também é muito por conta disso que muitas pessoas não gostam desse termo, mas a gente tem que ir além e entender que existem vários outros fatores do fato do porquê que vários bruxos, vários ocultistas, vários magistas e bruxas gostam de dizer que a magia é neutra, tá? Então, assim, muitas pessoas batem nessa tecla e eu sou uma dessas pessoas, que na verdade não existe uma coisa nem a outra, tudo é muito neutro. Para isso, a gente tem que entender que tem uma ideia muito importante dentro de várias tradições esotéricas, ocultistas, enfim, vários sistemas filosóficos também espirituais, eles entendem que o universo funciona e foi criado a partir de duas grandes forças, né? Dessa interação de duas grandes forças, dependendo da tradição, os nomes e, enfim, que essas forças recebem são diferentes. Mas a gente tem, por exemplo, na Wicca, a deusa Lua e o deus Sol, sagrado feminino, sagrado masculino, Yin e Yang, tem ordem e caos, luz e sombra, direita e esquerda, calor e frio. Eu posso ficar aqui 1 bilhão de anos falando. O ponto principal é que são dois polos distintos, né, e que estão aí presentes e aparecem em várias cosmologias antigas. Então, por exemplo, na mitologia nórdica, a gente tem a narrativa de que o universo surge justamente do encontro dessas duas forças opostas, né, que é o gelo primordial e o fogo primordial. É do encontro dessas duas forças e desses dois princípios que a criação começa a acontecer. Então, isso já nos mostra uma coisa muito importante, que nada é completamente um polo ou completamente o outro. E eu vou dizer aqui pra vocês, meus amores, nada na sua totalidade, tá? É impossível algo na sua totalidade ser apenas bom ou apenas ruim. Ser apenas positivo ou apenas negativo. Isso não acontece. Só que pra gente entender isso, a gente também tem que entender o conceito do bom e do mal. O que que é bom e o que que é ruim, né? O que que é legal e o que que não é legal. Colocando assim uma coisa mais galera pra gente entender, de repente. Vamos lá. A gente tem que entender que na magia o que é bom pra mim não necessariamente vai ser bom pra você. E o que é ruim pra você não necessariamente vai ser ruim pra mim, entende? É muito sobre pontos de vista, é muito sobre o contexto da coisa, é muito sobre também o que acontece na vida de cada um. Vou dar um exemplo aqui legal pra vocês. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei nas outras redes sociais. Então, eu e fulana, a gente tá disputando uma vaga de emprego. Então, eu vou fazer um trabalho
bombástico, super bom pra conseguir aquela vaga de emprego. Pra mim isso vai ser incrível, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que, sei lá, criar minha família, eu tenho que me sustentar. Então, ótimo que eu consegui o trabalho, mas pra fulana de tal isso foi péssimo, ela não tem dinheiro, ela tá desempregada, ela tá toda lascada. Então, obviamente que pra ela foi horrível o que eu fiz. Não foi legal, sabe? Não foi uma coisa de valor pra ela eu ter usado do artifício de magia para conseguir uma vaga que talvez se eu não usasse ela teria conseguido. Pra mim foi ótimo, pra ela foi ruim. Entende que é muito relativo e vice-versa. Se ela tivesse feito esse trabalho, pra ela estava ótimo e eu que me lasquei aqui, tudo bem pra ela. Então, é uma questão extremamente profunda e na minha visão e na visão de outros magistas que eu conheço, né, nas rodas que eu frequento que a gente conversa, é até um pouquinho ingrato e leviano com a bruxaria e com o ocultismo tentar nomear as coisas como A e B, como se fossem simples assim, porque nada dentro do ocultismo é tão simples, nada dentro da bruxaria é simples, entende? Até um pouco desrespeitoso com a arte também, com toda a história e com o trabalho de grandes ocultistas, de grandes filósofos que trazem essa questão mais de explicação dos conceitos por trás do ocultismo, porque sim, tem, tá? Talvez vocês não acreditem, porque infelizmente a forma que a nossa arte está sendo disseminada por aí nas redes sociais está bastante complicado. Parece que é só uma galera que pega um monte de vela e faz um monte de coisa, mas tem muita coisa por trás. Eu garanto pra vocês. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Outro exemplo mais drástico pra vocês entenderem também, usei nas redes vizinhas. Seguinte, a avó de uma família tá extremamente mal, tá na UTI, tá internada, tá muito, 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 muito ruim. Ela tá cansada, ela já viveu tudo que ela tinha que viver, ela não aguenta mais. E se ela voltar, se ela recuperar a saúde dela e voltar a ser reintegrada na sociedade, ela vai ter sequelas. Então, pra ela, o melhor, ela não quer viver desse jeito. Então, pra ela, o melhor é o quê? Fazer passagem. Ela tá cansada, ela já viveu o que tem que viver. Pra família, talvez um ponto de vista um pouco mais egoísta, né? Não julgando mais uma vez, talvez para a família o melhor seja que apareça uma grande de uma cura milagrosa, enfim, e que recupere a saúde dessa avó na totalidade e que reintegre ela na família, que ela volte pro lar e tudo mais. Entende? Então, para essa avó, o bom ela é fazer a passagem. Para a família, o bom é ela voltar para a família. Para a família é bom ela voltar para a família, mas enfim, vocês entenderam. O conceito de bom e mal é uma coisa delicada, é uma coisa complicada e a gente não pode é, romantizar esse conceito. Não devemos romantizar esse conceito, porque vai depender de novo do ponto de vista de cada um. A gente não pode ser leviano de falar, ai não, existe o bom e o mal sim, e tudo que se aplica numa magia mais que vai mexer no livre-arbítrio de alguém e que vai mexer na minha opinião e da opinião de alheios é negativo. Será? Será que é negativo? Vou trazer outro pensamento pra vocês. Isso aqui foi muito, lembrei da minha grande amiga que se iniciou comigo na bruxaria, Maria Eugênia Stagliano, porque ela com certeza daria esse exemplo do tipo, ela ia falar bem assim, então tem uma mãe que tem um filho que tá completamente viciado. E tá a ponto de, assim, perder a família, perder a vida, perder tudo. A mãe não pode fazer um trabalho de cura para tirar o vício desse garoto? Para isso, né? Teoricamente, para a mãe, para a família, para todo mundo vai ser bom. Será que para ele vai ser bom? Será que ele quer largar o vício dele? Mais uma vez, conceitos completamente difíceis de lidar. Então, por conta disso, mais uma vez, várias pessoas que trabalham de uma forma séria com linhas e tradições magísticas entendem que o conceito de bem e mal é esse e entendem então que a magia é neutra. O que vai, de certa forma, qualificar, a gente pode colocar assim, qualificar o tipo da magia, a intenção da pessoa que está manipulando por trás. Então, a intenção do magista. O tom de cor, vamos colocar assim, que o magista vai dar para o ato ritualístico dele. E isso sim pode, talvez, dar alguma qualificação ali para a magia em si. Mas é sobre o que você vai fazer com aquela magia. O que está por trás. Como é que vai ser a sua manipulação. E não colocar em duas caixinhas, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E se a gente for pegar para analisar até questões mais profundas, por exemplo, mitologias, histórias dos deuses, colocando num linguajar mais fácil de entender, não sei se vocês sabem, mas os deuses sim tinham várias virtudes, mas eles tinham várias problemáticas também. Né? Eles eram geniosos, eles tinham qualidades, eles tinham defeitos, entende? Não gosto dessa palavra defeitos, mas eles tinham sim situações bem delicadas para serem trabalhadas ali e que você consegue achar nas histórias e nas mitologias. Assim como as pessoas, é impossível que você ache alguém que é 100%
bonzinho, um bom samaritano, entendeu? Celestial, porque não vai acontecer. O ser humano tem essa natureza. Porque, de novo, pasmem, nós somos criados de duas grandes forças no universo. Então, claro que essas duas grandes forças estão dentro de nós. Se a gente for falar de biologia, a gente é metade nossa mãe, a gente é metade nosso pai. São polos diferentes, entende? E eu não tô falando nada a ver com sexualidade, com gênero, com opção sexual, nada, 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 não tem nada a ver disso. São polos energéticos e polos espirituais energéticos. Tanto que existem mulheres que têm o polo masculino muito mais é, ativo do que o feminino, e vice-versa. Tem muito homem que é muito mais, que vibra mais no feminino do que no masculino. Tudo bem, isso não é sobre, mais uma vez, não é sobre sexo, identidade, não é nada disso. É sobre polos espirituais e polos energéticos. E aí também entra um aspecto histórico muito importante quando a gente fala dessa divisão entre magia branca e magia negra, que grande parte dessa forma de pensar foi reforçada no mundo que ocidental, principalmente durante o período medieval, dentro das tradições cristãs e abraâmicas. Eu me divido. Nesse contexto, basicamente, o mundo passou a ser interpretado de uma forma muito mais baseada em oposições morais, tipo o bem e mal, o Deus e o diabo, o sagrado e o profano. Muitas práticas espirituais que já existiam antes do cristianismo, né, práticas pagãs, populares ou mágicas, começaram a ser reinterpretadas dentro dessa lógica moral. E foi então bem neste período que aconteceram processos históricos, tipo a Inquisição, a Santíssima Inquisição, e eu não quero me aprofundar muito nisso, mas enfim, essas práticas antigas foram consideradas heréticas e pagãs. E tudo aquilo que não estivesse ligado com e alinhado, né, com a religião deles, era muitas vezes associado ao demoníaco, ao diabólico e ao maligno, né? E é justamente nesse contexto que a ideia de magia do bem e do mal começa a consolidar com mais força, principalmente no imaginário europeu. A gente tem que lembrar disso, né? Porque lá que aconteceu muita coisa, tá? E um exemplo interessante é esse livro que eu trouxe para vocês, o Livro dos Feitiços, que é escrito pelo Arthur Edward Waite. Talvez vocês conheçam ele por outros motivos, né? Para quem não conhece esse nome, ele foi um ocultista muito importante e também uma das pessoas responsáveis pela criação do tarô de Waite, que é extremamente famoso, o tarô de Rider-Waite, tá? Ele fez esse tarô junto com a artista Pamela Smith, na parte de gravuras ali, né? E o Waite ele fazia parte de uma ordem fantástica que é a Golden Dawn, bastante conhecida, uma ordem esotérica. Mas ao mesmo tempo que ele fazia parte dessa ordem, ele tinha uma visão muito influenciada pelo misticismo cristão, né? Isso aparece em um dos textos dele sobre magia, que é o caso desse livro completamente, tá? Mas de novo a gente tem que lembrar do período histórico que o Waite estava inserido, de todas as tradições que ele estava inserido, mas enfim, vamos à questão desse livro aqui legal. Basicamente, né, é de magia cerimonial, tá? E ele fala justamente sobre essa distinção entre magia branca e negra. Só que o curioso, vou pegar o livro para vocês, é que o próprio Waite admite que essa divisão não é tão clara quanto parece, né? E ele explica que, na verdade, costuma-se dizer que a magia branca era aquela voltada para fins considerados bons ou para contato com espíritos benignos, enquanto a negra é o oposto, né, galera? Seria associada às intenções maléficas ou à comunicação com espíritos malignos. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, o Waite reconhece que na prática essa separação não é tão nítida. E depois eu vou citar umas falas dele, tá? Inclusive, muitos rituais misturam elementos que poderiam ser classificados dentro das duas categorias. E naquilo que se chama a dita magia negra, nem sempre é necessariamente diabólico, né? E assim como aquilo que se chama, ou as pessoas chamam magia branca, também não é automaticamente puro ou benevolente. Tá entendendo? Ou seja, até mesmo dentro da literatura ocultista tradicional, essa divisão acaba se mostrando muito mais complexa do que parece, né? E é justamente por isso que quando a gente começa a estudar o ocultismo, agora sim, de uma forma mais profunda, né? Como eu falei lá no TikTok e no Instagram, olhando a filosofia, a história, os seus conceitos culturais, a gente percebe que essa classificação é extremamente simplista, superficial, infantilizada e que não dão conta da complexidade do assunto, né? E daí, galera, vou falar aqui uma coisa pra vocês, que eu falei também lá no vídeo, mas aqui eu posso ser mais honesta. Me preocupa, é uma crítica minha. Uma crítica minha, mas eu sei que tem muitos colegas que também estão bastante preocupados. Me preocupa como a bruxaria, o ocultismo, a espiritualidade em geral está sendo passada. Porque antigamente a gente sabe que era muito de uma forma verbal, né? Então, a gente pode falar isso em outro vídeo, mas era tudo muito passado. Vou pôr o livro aqui embaixo do braço. Ó. Era tudo muito passado de forma verbal. Então, a mãe passava para a filha, que passava para a filha, e assim ia.
E também nas grandes ordens era a mesma coisa, né? Geralmente, quando a gente fala de ordem, a gente tá falando 90% de um contexto elitista, querendo ou não, né? A gente não pode mentir. Um grupo seleto de pessoas, grupo esse que era interessante, era um grupo que, pra época, eram pessoas muito mais. Não é a palavra civilizada, mas pessoas com alto intelecto, né? Muito mais interessante do que na época existia, né? Se a gente for falar da época medieval, enfim. De qualquer forma, tudo isso era passado de uma maneira muito séria, de uma maneira muito organizada, com muito respeito, com muita responsabilidade. E hoje em dia, de novo, vou parecer velha, gente, eu juro, eu só tenho 26 anos. Mas hoje em dia no bendito TikTok, no Instagram um pouco, mas assim, chat GPT, a galera tá aprendendo de uma forma muito complicada. E a gente tem que entender que o ocultismo merece mais respeito que isso, que é uma coisa muito mais séria. Existem coisas que a gente não consegue desfazer dentro dessas práticas, entende? Então, sim, a minha crítica aqui é: saiam da superfície, saiam do de tudo que é muito simples, de tudo que não te faz refletir profundamente, de tudo muito fácil que você não precise correr para estudar, que você não precise, sabe, realmente se colocar em círculos iniciáticos incríveis e renomados, enfim. Ou então tradições mais simples, como por exemplo, passadas, né, na bruxaria de mulheres para mulheres dentro de uma família, onde existe um respeito pelo mais velho, mas enfim, fujam de tudo que é muito superficial quando se trata de espiritualidade. E eu não tô falando que um feitiço, que um ritual precisa ter bilhares de itens, precisa ser tudo do mais caro. Não é sobre isso, mas é sobre você estudar de fato na origem. É sobre você quebrar a cabeça, porque todas essas vertentes estão aqui para fazer o quê? Sua elevação, sua evolução, indiferente de como você acreditar ou não. Então, assim, cuidado, porque tudo tá parecendo sim muito uma brincadeira de adolescente com a tábua Ouija num filme barato que vai passar de tarde no SBT. Então tá aparecendo muito isso. Então aprofundem-se no assunto, estudem de verdade, busquem círculos, como eu falei, busquem covens, busquem aulas de verdade, aprendam com pessoas mais velhas ou não, mas pessoas essas que são iniciadas, pessoas que buscaram conhecimento direto da fonte. Isso é muito importante, gente, é sério. E, por favor, não estudem feitiços e coisas assim pelo chat GPT. Não interpretem jogos oraculares milenares no chat GPT. Entende? Fica aqui a minha crítica. Eu tô falando sério, tá? Enfim, sobre esse livro, pra quem quiser adquirir, é um livro que não é fácil a leitura, porque a gente sabe que quando a gente tá falando de literaturas medievais ou não, enfim, literaturas antigas, muita coisa as pessoas podem levar ao pé da letra, mas é muito mais simbólico, figura de linguagem, então tudo isso tá aqui dentro, tá? Mas é um livro muito interessante. Eu acho que isso aqui é tipo uma obra-prima, na realidade. Vocês podem ver o meu, tá com várias manchinhas já de tempo, ó, tá vendo? É um livro antigo, eu comprei num sebo lá em Lisboa, pra quem não sabe, eu moro em Portugal. No Brasil, provavelmente vocês vão conseguir acesso também em sebo ou então online em alguns sites. Pesquisem, tá? Livros assim são importantes de vocês terem, seja da sua linha de trabalho ou não. É muito importante. Então, espero que vocês encontrem. Senão a gente pode fazer um bem bolado de eu tirar foto pra alguém e mandar. A gente vê. Mas esse livro aqui, e a capa é belíssima. Ah, eu fiquei de ler, né, com vocês. Vamos lá, vamos lá. Ele fala maioritariamente no primeiro capítulo, tá? Parte um, a literatura da magia cerimonial. Gente, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E aí, no ponto 2, ele fala bastante sobre isso. Vou trazer só um pouquinho aqui pra vocês. Pera lá que eu tô abrindo o livro aqui. 2. A distinção entre magia branca e magia negra. Tá vendo? Aqui? Muito bem. Basicamente, tem várias falas e não é que ele se contradiz, mas ele fala que mesmo que você tentar colocar, né, como que eu posso explicar de uma maneira mais fácil? Por mais que a gente tente colocar magia branca de um lado e magia negra do outro, como a gente falou, não vai ser assim na prática, vai ser muito mais misto, muito mais fluido, muito mais sobre quando você perceber que você já tá em outro polo, tá? Aqui, ó. Pontos específicos. Aquela que já foi mencionada e está artificialmente instituída entre magia branca e magia negra. Ele fala aqui, ó, outra questão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra coisa, outra coisa. Ah, isso aqui é interessante também. Ele fala
A história dessa distinção é extremamente obscura, mas não há qualquer dúvida de que, no seu aspecto principal, é moderna. Isso é, naquilo que depende de um acentuado contraste entre espíritos benignos e malignos. Aí ele vai citar o nome aqui de uma galera, tá? Que foi demonizado pela Igreja Católica, basicamente, mas enfim. No Egito, na Índia e na Grécia não havia contatos com os demônios no sentido cristão da expressão. Daí ele fala o nome de algumas deidades aqui, Hecate tá no meio, então ele fala Tananana e Hecate não eram menos divinos que os deuses do mundo superior. Enfim, ele vai falando muita coisa interessante, ó. A magia cerimonial branca é, por definição, uma tentativa para comunicar com espíritos benignos para um fim bom ou pelo menos inocente. A magia negra é a tentativa para comunicar com espíritos malignos para um fim mau ou qualquer outro. Só que aí, você vem mais aqui para frente e o que que o nosso querido fala? Vamos lá. Daqui se deve inferir que não existe uma distinção muito nítida entre as duas correntes da arte, nem sequer se pode dizer que a magia negra é invariavelmente má e a magia branca ocasionalmente má. Ó, aí ele fala aqui rituais goéticos, eu não vou ler isso aqui na live não, no vídeo, mas basicamente é isso. Ele explica mais ou menos o conceito do que a galera quer que vocês acreditem ou pensem, ou que algumas pessoas classificam, e depois ele vem aqui desmentindo do tipo assim, você pode colocar uma coisa numa caixa e outra na outra, mas não é assim que funciona na prática. Por quê? De novo, o conceito de magia é neutro. Eu quero que vocês, todo mundo repetindo comigo, o conceito de magia é neutro. Nada na sua totalidade é bom e nada na sua totalidade é mal, tá certo, meus amores? Trouxe essa reflexão pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, comenta, compartilha, não se esquece de seguir, no caso, se inscrever, né? De compartilhar e de fazer tudo o que você tem que fazer, tá certo? Se você gostou, ficou interessado, quer ter sua consulta particular comigo, tá tudo aqui embaixo, como vocês entram em contato. Tem os cursos de bruxaria, de feitiçaria, de baralho cigano e um beijo, até a próxima!